Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Priscila, sou professora de redação e neste momento eu vou te mostrar quais são as principais características para você também conquistar nota 1000 na sua redação do Enem. Então, nós vamos fazer a análise nesse momento da redação da Amanda Bossa. A Amanda, nossa aluna do Colégio Master, que tirou 1000 na redação do ano passado. E claro que com esse 1000, tudo isso ajudou, contribuiu enormemente para que ela conseguisse ingressar na universidade que ela tanto sonhava, que ela desejava há alguns anos já. Ela passou para medicina na Universidade Estadual do Pará e na Universidade Federal do Pará, estado no qual ela residia e continua vivendo hoje lá. E graças, né, dentre a sua nota e nas outras disciplinas também, a essa redação que, de fato, pessoal, ficou uma redação muito clara, ficou uma redação muito persuasiva. Ela descreveu sua tese com muita propriedade no parágrafo de introdução. Ela trouxe recursos argumentativos muito legítimos, extremamente pertinentes e produtivos, e ela conseguiu trazer os 5 elementos necessários para a proposta de intervenção e assim conseguiu nota máxima em todas as competências. Eu convido você agora para assistir aqui comigo, para participar aqui comigo da análise da redação da Amandita. Conforme vocês podem ver, tem vários elementos aí que a gente vai analisar, e um deles é a estética do texto dela, uma estética de textual assim fantástica, uma redação com uma letra muito bonita, inclusive. Certo? Então vamos lá. Ela começou fazendo uma alusão histórica a um tema de redação que nós trabalhamos no ano passado, que foi sobre feudalização. A Amanda me contou recentemente que quando ela abriu a prova, ela imaginou, meu Deus, o que, que eu vou fazer? E aí ela começou a se lembrar dos temas que ela tinha feito, que ela tinha produzido, e um deles que nós trabalhamos em sala de aula foi sobre a feudalização. Então, estava num desses desafios e ela começou a redação dela com um dado histórico, com base naquilo que ela viu anteriormente sobre um outro tema em sala de aula. E foi assim, ó. A construção dos feudos, aí ela explica entre vírgulas, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, fecha a vírgula, né? Segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Então, ela começou com esse dado histórico. Aqui, ela faz algo que eu gosto muito e que eu sempre peço para que os meus alunos façam. Traga do dado histórico para a realidade brasileira, tá? Mostra, porque o tema é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, é muito importante que você saia do dado literário, que você saia do dado filosófico e traga a sua redação para a contemporaneidade, certo? Foi isso que ela fez, ó. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, então ela resgata, tudo bem? Perceba que ela resgata, ela sai lá do dado histórico, ela traz para cá. O cinema, palavra-chave obrigatório para a introdução ou para os demais parágrafos, porque é o tema, é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura. Que o tema do Enem era um tema que tratava sobre cultura, né? E outra coisa, muitos alunos acharam que o tema era cinema. Não, o tema era democratização do acesso à cultura. No caso, especificamente, porque o Enem tem tido essa característica de especificidade. Qual especificidade? No caso, o cinema, certo? Mas ainda é feudalizado, ou seja, ela amarra com o dado histórico anterior, do período anterior, já que grande parte da população continua alheia a esse serviço. Então, elemento coesivo para ligar os períodos, olha a tese dela aqui, tanto a concentração de salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos com exclusividade pela empresa proprietária, e aqui ela estabelece uma crítica. Crítica é uma qualidade, é uma característica que seu texto deve ter. Fique bem atento a isso. Ela é extremamente crítica na redação dela, o que é muito bacana. Mutilam a cidadania, aqui ela já dá ideia para mim
que conheça o Milton Santos, que ela vai usar o Milton Santos na redação dela, porque ela está falando de cidadanias mutiladas, né? E consagram importantes simbologias de poder. Então, ela falou aqui, ó, de cidadania mutilada, e aqui ela falou de simbologias de poder. Ela vai usar, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, o Milton Santos para defender essa ideia de cidadanias mutiladas que ela apresenta aqui, ó. E no próximo parágrafo, ela vai usar o Pierre Bourdieu para falar também sobre os importantes simbologias de poder. Então, vejam, tudo que está aqui na introdução do texto dela, ela vai desenvolver nos próximos parágrafos, conforme eu convido você a assistir a partir de agora. Olha só. Deixa eu trazer a telinha para cá. Vamos lá. Nessa perspectiva, elemento coesivo. A cultura é imprescindível para a identidade de um povo e, entre vírgulas, indubitavelmente, o cinema, que é palavra-chave obrigatória, é uma fundamental ferramenta de inclusão e de propagação de valores sociais. Entretanto, o elemento coesivo, para ligar os períodos, de acordo com o geógrafo Milton Santos, no texto Cidadanias Mutiladas, a democracia, extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo, só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social, ou seja, locução explicativa para ligar a oração principal à oração explicativa, na medida em que os direitos são universais e desfrutados por todos os cidadãos. Nesse ponto eu quero chamar a sua atenção. Por quê? Porque eu sei que, comumente, muitos alunos se apropriam de fórmulas prontas, de esquemas de texto, muitos alunos memorizam algumas citações e usam sempre as mesmas. O que eu quero te dizer? Fuja desse tipo de engano. Porque nós, corretores, nós percebemos claramente quando aquela citação ela não está amarrada, ela não está contextualizada, ou quando ela não é pertinente, presta bastante atenção nessa palavra, pertinente ao contexto sobre o qual você está dissertando. Como nós não sabemos qual é o tema, quanto mais repertório sociocultural você, aluno vestibulando, tiver, melhor para o seu poder de persuasão. Porque é assim que você, assim como a Amanda fez aí, vai conseguir realmente construir uma defesa de tese que você mostre para o seu leitor propriedade naquilo que você está escrevendo, conforme ela falou. A tese dela era sobre cidadanias mutiladas. Vejam aqui, então, entre a linha 8 e a linha 12, o que ela está fazendo? Ela está escrevendo sobre essas cidadanias mutiladas, ela está mostrando para o leitor dela aquela defesa de tese do parágrafo anterior, do parágrafo de introdução. Aí ela continua assim, ó, dessa maneira, elemento coesivo para ligar os períodos, a concentração de salas de cinemas em áreas com alto desenvolvimento econômico e o alinhamento de milhares de pessoas a esses serviços provam que não há democratização do acesso à cultura cinematográfica no Brasil, marginalizando grande parcela da sociedade. Quando ela coloca aqui, ó, grande parcela, o que ela está fazendo? Ela não está generalizando uma outra característica fundamental para a sua dissertação, certo? Desprovida de recursos financeiros. Posso fazer uma observação? Se eu fosse ela, eu ainda teria continuado aqui nesse finalzinho. Ao invés de ela colocar marginalizando, eu colocaria mutilando as cidadanias de grande parte da população brasileira desprovida desse bem e desse acesso, né, que é o cinema, que é uma forma de entretenimento, de aquisição de cultura e conhecimento. Eu teria feito mais uma amarração ainda com o geógrafo Milton Santos no texto Cidadanias Mutiladas. Se ela fizesse isso, pessoal, o parágrafo dela teria ainda mais unidade, mais personalidade, mais poder de persuasão. Por isso que eu convido você a cumprir os desafios que eu proponho todas as semanas para vocês, para que vocês tenham possibilidade do quê? De conseguir desenvolver de fato uma redação rica e cheia de personalidade, como é o caso dela. Ficou muito bacana. Eu só fiz uma observaçãozinha aí para agregar um pouquinho mais a redação dela, que teria maior poder de coesão, de linearidade. Tudo bem? Aí ela continua aqui na linha 16,
outro sim, elemento coesivo para ligar o parágrafo de cima ao parágrafo que inicia agora. Os preços abusivos dos ingressos, a divisão das salas em categorias de conforto e a proibição da entrada de bebidas e alimentos, aquilo que ela já sinalizou lá na introdução dela, né? Que não sejam vendidos no estabelecimento, dividem ainda mais a sociedade. E isso, pronome demonstrativo para ligar o parágrafo, o período ao outro, isso pode ser explicado pelo teórico Pierre Bourdieu. Aí ela faz uma citação indireta a ele, o qual afirma que todas as minúcias de um indivíduo constituem simbologias. Lembra da palavra simbologia que estava lá na introdução? Note que isso não é o acaso, isso é uma construção de texto. Competência número 3, estratégia. Tudo bem? Mais uma vez eu vou reforçar, crianças, escrevendo fórmulas prontas e decorando frases prontas, você não vai conseguir fazer uma estratégia, uma construção, uma elaboração de um texto único. Você não vai conseguir tecer, costurar, amarrar essas ideias conforme a nossa aluna Amanda conseguiu fazer e, consequentemente, conseguiu nota máxima na redação do Enem, que são constantemente analisadas pelo corpo social, entre vírgulas, locução explicativa, isto é, o poder de compra, as características pessoais e o acesso a bens e serviços refletem quem é o homem para outrem. Então, aí ela constrói uma oração principal e depois uma oração explicativa, o que faz com que haja predominância de períodos complexos dentro da redação dela. Eu já coloquei recentemente para vocês aqui dentro do material períodos complexos para que você não perca nenhum ponto na competência número 1 também. Dessa forma, terceiro elemento coesivo deste parágrafo, o alto custo praticado pelas redes cinematográficas violenta simbolicamente, por quê? Porque o Pierre Bourdieu fala sobre a questão das simbologias, que foi o assunto, inclusive, que ela apresentou lá na introdução. Simbolicamente, aqueles que não conseguem contemplar as grandes telas, e isso aumenta a desigualdade, porque ela está falando o tempo todo, desde lá da introdução, quando ela sinalizou o Milton Santos sobre cidadanias mutiladas, sobre desigualdades. Desigualdades entre quem tem poder aquisitivo para pagar os ingressos, para fazer aquela venda casada, né, que os cinemas já fazem e que a gente tem que comprar, consumir os produtos que são vendidos lá dentro do cinema, o que fomenta ainda mais a desigualdade e são as simbologias de poder que estão muito claras dentro dessa invisibilidade social, dentro dessa desigualdade, dentro dessas cidadanias mutiladas. E aí ela conclui, lembrando que ela tirou 200 também na competência número 5, ela tirou 1000, né? Então vamos lá. Portanto, elemento coesivo para ligar o parágrafo de conclusão. Olha aqui, coesão textual, mais uma vez. Elemento coesivo para ligar os períodos dentro do próprio período, dentro do próprio parágrafo. E como efeito social, ela já sinaliza aqui o efeito, né? A finalidade dentro da conclusão dela. Eu vou fazer uma conclusão, eu vou fazer uma análise mais detalhada aqui para você perceber. Então vamos lá. Portanto, cabe à iniciativa privada, em parceria com os estados e os municípios, então esses são os agentes. Fazer o quê? Qual é a ação? Vou colocar a ação em azul. Promover a interiorização. Você que foi meu aluno ano passado, se lembra quantas vezes eu ensinei para vocês na aula de conclusão a importância do verbo interiorizar. Eu perguntava, se você se lembra, você vai se lembrar. Se você for meu aluno, você vai se lembrar agora. Lembra que eu perguntava para você? E na cidade do interior tem tal coisa? E na cidade do interior tem tal coisa? Aí os alunos respondiam não. Eu falava, então, o verbo interiorizar os serviços públicos é uma ótima ferramenta para a sua ação na sua conclusão. E foi o que a Amandita fez, a interiorização das salas de teledramaturgia. Qual é o meio? Qual é o mecanismo? De que modo? Bom, o modo eu vou colocar de roxinho. Olha aqui, ó, por meio da construção de novos empreendimentos nas áreas distantes dos polos econômicos e da redução dos custos para o consumidor de baixa renda.
incentivando, então, e aqui ela já detalha, a cultura mais democrática. Então, aqui a gente pode perceber, além do meio, um pequeno detalhamento. Além disso, ó, o elemento coesivo aqui, para ligar o novo período, ela coloca a Ancine, né? Agência Nacional de Cinema. A Ancine, e aqui ela explica também ó, o detalhamento, Agência Nacional do Cinema, fecha o detalhamento, ela deve promover o quê? Qual é a ação, Pri? A ação está aqui, vou colocar em azulzinho mais uma vez. Estabelecer um canal de comunicação mais efetivo com o telespectador. Então, mais uma ação aí. De qual maneira? Qual é o meio, Pri, que ela sugere o seguinte meio, ó, por intermédio de aplicativos e das redes sociais interativas, para que, ó, a finalidade. Vou colocar a finalidade de verdinho, tá bom? Com a finalidade para que as denúncias e as reclamações sobre os preços abusivos possam ser realizadas. Com efeito social, continua a finalidade aqui, a democratização do cinema no Brasil será realizada. Então, até agora, o que, que a gente tem? A gente tem aqui, ó, vou colocar aqui, em vermelho, a gente tem a ação, desculpa, o agente e o agente. Um elemento. Ação, segundo elemento, ação, segundo elemento. Meio, modo, terceiro elemento, terceiro elemento. Terceiro elemento, ok? Detalhamento, eu tenho um detalhamentinho aqui entre a linha 25 e 26, e eu tenho aqui quando ela explica o que é a Ancine, mais o detalhamento. Então, eu já tenho 4 elementos. E, por fim, aqui em verde, ela apresentou o efeito social. Então, ela apresentou os 5 elementos. Só que, como todos os meus alunos que têm tirado 1000 nos últimos anos de Enem, esses alunos têm começado com o recurso argumentativo e depois eles têm retomado esse mesmo recurso argumentativo ao final da redação. Foi o que ela fez. Como ela tinha no meio da linha 30, aqui, ó, bem aqui eu estou, ela terminou, ela apresentou já os 5 elementos e sobrou um espaço, o que, que ela fez? Agora eu vou colocar de uma outra cor, vou colocar de amarelo para você perceber. Ela retomou, ó, destruindo assim barreiras e feudos sociais. Então, o que, que a Amanda fez e tantos outros alunos meus fizeram nos últimos anos? Começaram com um recurso argumentativo, que no caso está aqui, ó, a construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas, impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Ela começou com esse dado histórico e ela terminou, depois dos 5 elementos, retomando essa esse dado histórico. O que, que isso fez? O que, que isso trouxe para a redação dela? Trouxe linearidade, trouxe personalidade. A impressão que nós, leitores, temos é que quando ela escreveu a primeira linha do texto, ela sabia aonde ela ia chegar. E isso é uma estratégia que, ao longo do ano, eu vou explicar todas as semanas para você. É uma estratégia de construção de texto. Mas essa estratégia não significa que eu vou memorizar fórmulas prontas, porque conforme você pode perceber, dentro dessa redação, dentro desse texto, há uma unidade textual. E essa unidade textual, ela é confirmada quando a aluna retoma, aqui ao final da 30ª linha dela, aquele elemento que ela apresentou lá na introdução. Então, isso é construir uma redação nota máxima com todas as características necessárias que a sua redação do Enem deve ter.